Bom, obrigado de novo pelo convite, né? Prazer estar aqui conversando com vocês, com a Camila e com a Ana. Enfim, bom, é isso. Meu nome é Henrico, eu sou pesquisador no Internet Lab, que é uma associação sem fins lucrativos, independente de pesquisa em direito e tecnologia. Então, acho que a nossa principal função é aprofundar o debate sobre políticas públicas em direito e tecnologia, então, sempre com conhecimento acadêmico e tal, né, a gente não tem advocacy nem nada do tipo, mas, enfim, produzir relatórios, artigos e podcasts e coisas similares sobre diversos temas relacionados à liberdade de expressão, moderação de conteúdo, desigualdades digitais, etc., e, enfim, fora isso, estou associado também ao Logorithm, que é uma associação de pesquisa na Faculdade de Direito da USP, né, sobre inteligência artificial e direito. Estou fazendo meu doutorado lá, atualmente, sobre regulação de IA, em algumas coisas, né, vou acabar tocando, principalmente para o fim aqui da apresentação. Fiz meu LLM, que é uma espécie de especialização, né, um MBA, assim, essencialmente, na Universidade de Munique, sobre responsabilidade civil de inteligência artificial. Sou advogado, né, formado em Direito. Bom, qual que é o tema aqui, né? E acho que, enfim, e no Internet Lab a gente, acho que na verdade um pouco o escopo aqui do que eu vou falar é um pouco diferente do escopo da Camila. Acho que a gente vai falar num grau de abstração um pouco maior, talvez, né? Um pouco sobre como que as coisas deveriam ser e falar um pouco dos problemas enfim, da expectativa de neutralidade, objetividade, tanto é que eu coloquei esse como primeiro nome aí da apresentação, de subjetividade, né, e a relação disso tudo com a transparência na inteligência artificial, né, e na inteligência artificial a gente vai ver, enfim, a transparência no processamento de dados, né, essencialmente. Mas, enfim, e aí no Internet Lab a gente tem várias iniciativas, né, enfim, relacionadas à inteligência artificial e ao viés algorítmico, que eu vou falar um pouco também, mas, por exemplo, recentemente, eu tive bastante envolvido nisso também, a gente apresentou uma contribuição para a consulta pública do Ministério das Comunicações, né, e Tecnologia sobre a Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial. É um texto que está bem interessante, toca vários pontos do que eu vou falar aqui agora também. Então, se quiserem, enfim, posso mandar o link depois, mas está no site do Lab, do Internet Lab. A gente, enfim, organiza grupos de estudos sobre inteligência artificial na Faculdade de Direito da USP, vamos publicar algumas entrevistas em breve com as pessoas-chave sobre isso. Tem um artigo muito interessante também sobre algoritmos personalizados, algoritmos automatizados, né, de moderação de conteúdo, como que eles reagem ao discurso de drag queens nas redes sociais, né, principalmente no Twitter. E aí vai mostrar como que o tipo de linguagem, né, que elas usam acaba sendo tagueado como mais tagueado como tóxico do que a linguagem de supremacistas brancos, né? Então, é uma pesquisa empírica bem interessante que mostra de forma muito clara essa questão do viés, né, nas bases de dados, né? Mas, bom, qual que é aqui a minha principal proposta, né, do que eu quero falar para vocês? Então, primeiro, uma ultra rápida introdução sobre o que eu quero dizer com inteligência artificial e aprendizado de máquina, que, na verdade, enfim, é o que eu vou dizer sobre inteligência artificial. Falar um pouco sobre a neutralidade dos dados e tentar mostrar como que a inteligência artificial não deve ser entendida como um ator neutro, né, não deve ser entendida como um ente superpoderoso capaz de apresentar resultados objetivos sobre a realidade, e sim como um ator social, né, como parte, enfim, integrante de um processo social, e aí puxar para as questões de transparência, né? Nesse meio tempo, vou trazendo alguns exemplos relacionados à nossa pandemia, né? Bom, enfim, aqui, muito rapidamente, e eu dei uma bela enxugada nessa apresentação, que eu já fiz partes dela em alguns outros lugares e tal, para tentar respeitar o tempo aqui. Mas, como vocês estão vendo nessa imagenzinha da esquerda aí, a inteligência artificial é uma coisa que já é conversada, né? A gente já fala sobre ela desde pelo menos os anos 50, né? Então, está aqui
o xadrezinho, né, nos anos 50, nessa imagem, fazendo referência ao Deep Blue, né, da época da IBM, que venceu o Kasparov lá, aquela história que a gente já conhece. A partir dos anos 80, começa a surgir o aprendizado de máquina, né, os algoritmos de aprendizado de máquina, que depois são fortalecidos e aprimorados com o surgimento de uma técnica de implementação do aprendizado de máquina, que é o Deep Learning, né, a partir dos anos 2010. Eu já vou falar, então, mais especificamente do aprendizado de máquina, né, mas a verdade é que quando a gente fala de inteligência artificial hoje, principalmente a gente está se referindo a esse tipo de tecnologia, né, essa vertente específica da grande gama de coisas que poderiam ser IA. Porque enfim, as grandes soluções hoje, né, que a gente vê em inteligência artificial, elas são, de alguma forma, são alguma das, geralmente, né, a grande maioria delas são alguma das aplicações do aprendizado de máquina, do machine learning. E como é que ele funciona, né? Vocês podem ver aqui que nessa imagenzinha, né, da esquerda, tem o desenho para exemplificar o machine learning, que é o desenho da seleção de spam. Então, tem umas cartinhas chegando, né, e uma delas caindo no lixo. Como é que funciona essa seleção de spam? E aí, um pouco baseado na imagem que está aqui à direita, mas eu já vou ajudar a interpretar ela. Você vai apresentar uma quantidade de dados enorme ao sistema, né? Esse sistema, ele vai tentar buscar, com base em parâmetros informados, né, pelos programadores, ele vai tentar buscar padrões nesses dados, e aí, uma vez que ele descobre autonomamente quais são esses padrões nos dados, e a gente não necessariamente vai conseguir saber quais são esses padrões que ele está encontrando, né? Inclusive muitas vezes não vai conseguir, ele vai depois procurar os mesmos padrões em outra base de dados não anotada, para me fazer uma previsão sobre aquela nova base de dados. Então, por exemplo, aqui no caso do spam, eu tenho 1 milhão de e-mails em que uma pessoa foi lá e anotou, isso é spam, isso não é spam, certo? Ele vai olhar todos os e-mails em que né, o algoritmo vai olhar todos os e-mails que foram alimentados para ele, por isso que é chamado de base de dados de treinamento. Todos os dados que foram alimentados para ele com a tag spam, que foi dada para uma pessoa, né? Então uma pessoa vai ter que ir lá e dizer o que é spam, o que não é spam, previamente, e ele vai perceber, olha, todos os e-mails que essa pessoa aqui me falou que era spam, eu vejo um set de palavras. Ele fala aqui de príncipe nigeriano, fala de 20 mil dólares, fala de aumentar, não sei o quê. Então, isso aqui é spam. E aí, os e-mails que não têm isso vão cair na pasta do não spam. E como é que funciona, então? Então, nessa imagenzinha aqui, né, da direita, que mostra mais ou menos esse processo, essa linha horizontal, mais clarinha, né, verde clara aqui, ele está mostrando o dado, a base de dados de treinamento sendo apresentada para o algoritmo, vai passar por descobrir quais são os padrões dessa base de dados e criar com isso um modelo, né, que é esse labirintozinho aqui que está sendo mostrado. Aí, quando eu apresento uma nova base de dados não anotada, né, então, por exemplo, um e-mail que eu não sei se é spam ou não é spam, que acabou chegando na minha caixa de entrada, eu vou procurar aqueles mesmos padrões e dizer, fazer alguma previsão sobre aquilo. Reconhecimento facial, por exemplo. Reconhecimento facial, vamos supor, a nível mais simples, né? Eu vou mostrar para o algoritmo milhões e milhões de fotos, dizendo, isso é um rosto, isso não é um rosto. No momento em que a foto disser, no momento em que ele perceber quais são os padrões que estão naquela foto dizendo que é um rosto, ele vai depois estar preparado para poder, ao perceber novas fotos, falar, isso é um rosto, isso não é um rosto, né? Então, ele vai perceber determinados padrões de imagem, falar, caramba, toda vez que esse cara aqui me fala que tem um rosto na foto, eu vou perceber um nariz, vou perceber 2 olhos, né, sobrancelha, perceber um formato oval aqui, etc. E aí, quando mostrar isso, ele vai me dizer que é um rosto, né? E aí, com isso, a gente já começa a perceber também uma das questões principais e centrais aí do viés, que é a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, ele só sabe aquilo que foi alimentado para ele. Ele vai reproduzir quaisquer realidades ou vieses que tiverem nos dados de treinamento dele. Então, se eu fizer, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial, em que todas as fotos da base de treinamento são de pessoas brancas,
Na hora que eu mostrar para ele a foto de uma pessoa negra, esse algoritmo não vai funcionar, certo? Porque ele não teve base de treinamento, ele não entende, ele vai ter, né, vai ter ruído, vai aumentar a chance de erros, que é, de fato, que possivelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, o que acontece com os algoritmos de reconhecimento facial. Então, por exemplo, do celular, né, que você mostra seu rosto para conseguir desbloquear a tela, é notório como que esse tipo de coisa não funciona tão bem com pessoas negras em relação a como funciona com as pessoas brancas, né? E aí aqui, bom, acho que só para fazer também referência, não precisam ficar lendo esse slide ainda, mas por que os algoritmos de machine learning também se tornaram tão prevalentes, né, na nossa atualidade, se é que eles existem desde os anos 80? Em primeiro lugar, o aumento da capacidade de processamento. Então, eu tenho uma... meu slide passou, né? Aqui eu estou vendo a minha apresentação aqui na tela do Lira, mas está mostrando ainda o primeiro slide. Mas, na verdade, vocês estão vendo o slide do Big Data, né? Sim. Isso. Tá bom. Obrigado. Enfim, por que o aprendizado de máquina ganhou tanta importância? Né? Em primeiro lugar, como eu disse, do processamento de dados, que, como a gente sabe, né, enfim, cresceu vertiginosamente nos últimos anos, desde os anos 80, então. Mas, em segundo lugar, e não menos importante, obviamente, da disponibilidade de dados que possam ser acessados, né, para, inclusive, né, dados que sigam determinadas características, como a Camille falou bem no começo da apresentação dela, mas dados que possam ser acessados por esses algoritmos para que eles possam fazer esse treinamento. Então, nessa sociedade Big Data que a gente vive, existem, como está aqui, diversas maneiras de captura de informação. Sensores, câmeras, smartphones, internet das coisas, nos negócios, nas farmácias, mercados, que vão ficar pedindo nossos dados, CPF, como a gente conhece, que é essa piadinha que está aqui do lado, sem contar dados públicos, né? Então, os próprios dados sobre a Covid, por exemplo, dados de cartório, etc. E aí tem algumas características que estão em volume crescente, geração constante, vem de uma variedade de fontes, como eu falei, e para que eles possam ser, né, utilizados enfim, formar essas grandes bases de dados, precisa existir uma capacidade de estruturação e busca e de cruzamento desses dados. Acho que isso aqui não preciso me aprofundar, mas a verdade é essa, né? Então, só com essa geração absurda, né, de dados que vem com a digitalização vários aspectos da nossa vida, é que a gente consegue ter esses algoritmos, né, de machine learning, tão potentes como eles são atualmente, né? E, bom, neutralidade. Então, do que eu estou falando aqui quando eu pergunto se existe neutralidade, né, na inteligência artificial? Acho que o primeiro ponto para a gente começar a discutir sobre isso é o que é mais tratado geralmente, que é a questão do viés algorítmico. Nessa manchete que está aqui no canto superior direito, né, uma das primeiras, né, que foram lançadas lá no caso Compass, que eu já vou mencionar de novo, falando que os programas de inteligência artificial exibem viés de gênero, de raça, revela a pesquisa e tal. E que aí que os algoritmos estão pegando preconceitos de raça e gênero escondidos nos padrões da linguagem, né, os cientistas dizem. Acabei não colocando a data aí, mas se eu não me engano é de 2016, esse artigo. E aí o que ele está falando aqui é que esses preconceitos estão escondidos nos dados, né, no padrão de uso da linguagem. E aí eu coloquei esse gráfico aqui, é o gráfico de um artigo meu, que é uma revisão bibliográfica sobre viés algorítmico, né, que ainda não foi publicado, mas vai ser publicado em breve, na revista de Sociologia da Unifesp. E aí a gente analisa enfim, num universo amostral grande, e dentro desse universo amostral, acho que eram 250 artigos sobre os que falam das causas para o viés algorítmico, grande parte deles, né, se foca na questão dos dados enviesados ou na construção da ferramenta e do modelo, né? Mas, enfim, por isso que eu coloquei aqui, né, literatura clássica focada na reprodução de padrões contidos nos dados de treinamento ou na construção do modelo. E como é que isso funciona exatamente, né, para eu tentar falar isso de uma forma concreta antes de aumentar um pouco o nível de abstração. Trouxe 3 exemplos aqui, vou falar deles na ordem.
O primeiro, que é esse que está com a imagem aqui, é um caso famoso, famosíssimo, né, que foi o que, na verdade, praticamente inaugurou, vamos dizer, o conhecimento amplo, né, sobre essa questão do viés algorítmico, que é o caso Compass. O que aconteceu nesse caso? O Compass, ele era um algoritmo que não é, né, é usado ainda até hoje nos Estados Unidos, que dá nota para investigados, né, pela polícia dos Estados Unidos, sobre a probabilidade dessa pessoa voltar a cometer crimes, sobre a probabilidade de reincidência dessas pessoas. Então, se eu sou um cara que está sendo processado, ou fui abordado pela polícia, estou lá, sei lá, cometendo um assalto, estou lá no juiz, estou lá no tribunal, e aí o juiz vai rodar esse algoritmo com base nos meus dados pessoais, e o algoritmo vai falar assim, olha, esse cara tem 4% de chance de voltar... 4 não, na verdade as notas são de 0 a 5, né? Esse cara é nota 4 de chance de voltar a cometer crimes. E aí o juiz vai olhar essa nota e vai usar ela para decidir se eu posso responder em liberdade ou não, para decidir o valor da minha fiança, para decidir o tamanho da minha pena. Enfim, ele vai usar como um dos elementos, né, do processo criminal. Esse algoritmo ainda está sendo usado, né? Devo ressaltar. E o que aconteceu em 2016? Eles começaram a usar esse algoritmo, esse Compass, e uma ONG chamada ProPublica fez uma análise aprofundada, né, dos resultados desse algoritmo e chegou à conclusão de que as notas para as pessoas negras eram sempre mais altas do que as notas para as pessoas brancas, independentemente das outras variáveis. Então, controladas as outras variáveis, as notas dos negros eram mais altas do que as dos brancos. E aí, enfim, teve toda uma discussão, a própria Compass depois respondeu, fez um artigo respondendo isso, e tem alguns artigos muito bons explorando isso. Se alguém tiver interesse, pode me mandar um e-mail, uma mensagem depois, eu posso compartilhar literatura sobre isso. Inclusive, aqui tem algumas coisas muito boas que me vêm à mente, mas sobre qualquer outra coisa também ficou, obviamente, à disposição de quem quiser conversar. Mas, e por que estava acontecendo isso, né, das notas serem mais altas para as pessoas negras? Porque o algoritmo era treinado com base nos dados da realidade norte-americana. E a realidade norte-americana é, como no Brasil, que bairros onde, né, tipicamente moram os negros lá, tem muito mais policiamento, os policiais vão abordar mais, as penas dadas pelos juízes são maiores, os promotores vão tentar aumentar a pena para os caras, etc. Então, existe um desequilíbrio, né, judicial que, enfim, não falta prova, né, desse equilíbrio judicial que existe, que, obviamente, tem bases, né, sociais e estruturais anteriores. Então, isso é claro que a questão judicial é só, né, um dos ramos, vamos dizer assim, né, dessa situação. Mas esse algoritmo que foi baseado treinado com base nesses dados reais, vai perceber, olha, toda vez que você me mostra o dado de uma pessoa que é negra, essa pessoa cumpriu 15 anos de pena, sendo que o branco cumpriu 7. Então, ele vai pegar esses padrões que estão na realidade e reproduzir. Agora, isso não quer dizer que o dado e que o resultado seja enviesado no sentido probabilístico. O que ele está fazendo é pegar a realidade social anterior, que é as pessoas negras sofrem mais com o sistema judiciário, e reproduzir isso numa nota, né? Então, é por isso que eu falo da reprodução de padrões, né? E não é simplesmente uma questão que você pode ir lá e facilmente consertar, né? Eu acho que, enfim, não preciso me aprofundar nisso, até porque eu também não sou cientista de dados e não entendo tão bem desses modos, né, de fazer frente ao viés, mas não é uma coisa tão simples assim, que passa por diversas escolhas, né, escolhas metodológicas sobre como que você vai fazer isso, e sempre vai ter pesos e contrapesos, né. Bom, o outro exemplo, que é o que está aqui à direita, em cima, né, que é o do Google Tradutor. Então, eu vou só ler rapidinho esse parágrafo, traduzir ele, que ele fala assim, né, o head de tradução do Google. O exemplo clássico na língua é que um doutor é masculino e uma enfermeira é feminino. Se esses vieses existem na língua, então o modelo de tradução vai aprendê-los e amplificá-los.
Se uma ocupação é referida como masculina de 60% a 70% das vezes, por exemplo, então o sistema de tradução vai aprender isso e apresentá-la como 100% masculina. Acho que já ficou claro aqui também o que acontece, que é, numa língua em que você está tentando traduzir, né, de uma língua sem gênero nos substantivos, como o inglês, the doctor, por exemplo, para uma língua com gênero, né, como o português, ele vai perceber qual que é o padrão comum na língua. Então, se existe uma estrutura machista que especifica determinadas profissões para determinados gêneros, ele vai perceber isso e vai simplesmente reproduzir seus resultados, né? Mesma coisa do anterior. E aí, aqui no fim, é um outro exemplo que talvez não, né? Que tem um pouco mais de relação com o momento que a gente está passando, que é de um hospital nos Estados Unidos que usava um algoritmo automatizado para direcionar recursos para os seus pacientes, né? E aí foi feito um estudo, e nesse estudo mostrou o seguinte, aqui vou ler também o parágrafo. Então, Obermeier e outros encontraram evidências de viés de raça em um algoritmo muito utilizado, de forma que os pacientes negros eram mostrados o mesmo nível de risco pelo algoritmo, de forma que pacientes negros que tinham o mesmo nível de risco no algoritmo eram mais doentes do que os pacientes brancos. E aí os autores estimaram que esse viés de raça reduziu o número de pacientes negros que receberam os cuidados extra em mais da metade. O viés ocorreu porque o algoritmo usou custos de saúde como um proxy para as necessidades de saúde. Então, como menos dinheiro era gasto com os pacientes negros, que tinham o mesmo nível de necessidade que os pacientes brancos, esse algoritmo passou a simplesmente reproduzir essa realidade e direcionar menos recursos para eles, né? Então, se existe uma situação estrutural em que pacientes negros vão acessar hospitais com menos recursos, em que eles são pobres, eles não vão conseguir, principalmente nos Estados Unidos, né, que o sistema de saúde é extremamente privatizado, que eles não vão conseguir, sei lá, pagar, né, para determinado tratamento, ou que eles não conseguem acessar tanto os hospitais. Então, na hora que você passa essas informações todas para o algoritmo, ele vai achar que essas pessoas estão menos doentes. Na hora que você fala que o dispêndio efetivo de dinheiro, né, no passado tem a ver com a necessidade de saúde da pessoa. Enfim, e é que no caso o viés acontece também com base nesse proxy, né, com base nesse uso e nessa tentativa de aproximação da necessidade de saúde com a quantidade de dinheiro que foi efetivamente gasto no passado, né. E uma coisa que é importante eu falar aqui desses exemplos é que não adianta necessariamente a gente tirar essas variáveis, por exemplo, raça, né, e gênero, que foi o que eu me referi mais aqui, da base de dados de treinamento, porque você vai ter outras bases, você vai ter outros dados nessas bases que estão correlacionados a elas, né? Então, por exemplo, no caso do Compass, o dado de raça não era um dado alimentado, né? Mas os dados de geolocalização, diversos outros dados de profissão, etc., eram. E é claro que você vai ter, por exemplo, bairros onde pessoas negras moram mais, como eu tinha mencionado, principalmente nos Estados Unidos, né, em que a segregação ela também é bastante espacial, mais do que aqui, talvez, e profissões que são mais tipicamente desse tipo de grupo. Então, os padrões sociais, eles são meio que impossíveis, né, de você tirar do dados totalmente. Você precisa, positivamente, né, e buscando efetivamente tirar e fazer frente a esse viés, é que você vai atrás dessa base de dados para tentar corrigi-la, né? Mas não é uma mera questão de tirar os dados, porque vão existir as correlações que vão levar para resultados similares, não iguais. E aí, bom, quando se fala, né, de viés, acho que parece meio complexo aqui esse negócio, mas não é. Dei uma olhada aqui nas linhas não pontilhadas, né, nas linhas cheias aqui do meio desse gráfico. Fala, bom, se eu tenho dados enviesados e embaixo um modelo enviesado, então eu vou ter um resultado enviesado, em razão do modelo ou dos dados. Mas uma das coisas que eu já comecei a chamar a atenção aqui isso tudo parece partir do pressuposto de que dados objetivos, né, e aí aqui nas linhas pontilhadas, né, à esquerda,
ou modelos objetivos são uma possibilidade matemática ou moral, e que se eu conseguisse um dado objetivo, ou se eu conseguisse um modelo objetivo, eu teria um resultado objetivo também. E é um pouco isso que tem limites que eu quero chamar a atenção aqui, com cuidado ao tempo, né? Então, eu gosto dessa lógica, né? Não leiam nada do que está escrito aqui ainda, que eu já vou ler com vocês, mas essa lógica de que os dados são neutros, né? É uma coisa bem que a gente vê hoje muito, né? Principalmente nas pessoas, nas empresas, né? No ambiente mais entusiasta, né? Desse tipo de tecnologia. E essa ideologia quase, né? Ela é bem expressa por esse trecho um pouco maior aqui. Então cometi esse crime didático de botar esse trecho gigantesco aqui, mas eu vou ler com vocês porque vai ficar claro, né? Então, esses caras aqui escreveram em 2008 que até hoje a lógica científica baseou-se no raciocínio causal e alcançou explicações quando conseguiu ligar um evento como efeito às causas subjacentes. Quanto mais preciso e determinado for esse encontro das causas, melhor será a explicação. Tudo isso não seria mais necessário e seria suplantado pelo progresso tecnológico, que fornece enormes quantidades de dados e uma alta capacidade de processá-los, até que os números falem por si mesmos, sem necessidade de teorias ou modelos. Do processamento de dados derivam-se correlações e padrões que revelam a estrutura e a ordem do universo em jogo. A superabundância de dados disponíveis já contém todas as soluções que podem ser alcançadas, mesmo sem ter definido explicitamente o problema. E aí, nesse livro, na Digital Sociology, a Deborah Lupton resume isso falando, né? Dados são apresentados como se fossem a matéria-prima da informação, e algoritmos, os agentes neutros para processá-la. Eu acho que é bastante essa noção, né, da gente separar os dados da realidade que deu origem a eles, né? Aqui, acelerando. Mas, enfim, o contraponto a isso que eu quero trazer a gente precisa sempre ter em mente a noção de que existem convenções e práticas para buscar, gravar e categorizar esses dados, que são decisões humanas. Então, quais dados serão coletados? Quais dados serão analisados e vistos? Por exemplo, nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente tem likes, por exemplo. O que quer dizer esse dado do like? Ele é mediado por incentivos, né? Então, essa coisa que eu coloquei aqui embaixo. O incentivo, no caso da rede social, é a visualização. A rede precisa que você visualize cada vez mais o conteúdo que está nela, porque quanto mais tempo você passar naquela rede, primeiro, mais dados você vai gerar, que vão aumentar o valor da propaganda que ela vai conseguir te apresentar, porque vai ser mais granularizada e atual, né? Afinal, dados antigos não servem para muita coisa. E, além disso, óbvio, você vai ver mais propaganda, quando tem mais tempo você passa lá. Então, existe um incentivo específico, no caso de redes sociais, Twitter, Facebook, por exemplo, de fazer você ficar mais tempo lá. Esse incentivo favorece conteúdos viralizáveis, conteúdo com um grande fator emocional, por exemplo. E essa mediação não pode ser afastada da realidade dos dados. Então, eu não consigo dizer que existe uma verdade subjacente nos dados produzidos pelas redes sociais, como se eles fossem um proxy, um para um, da nossa realidade humana, porque eles passam necessariamente por uma realidade que distorce. Não distorce necessariamente no sentido de tira da objetividade, né? Mas que sempre, necessariamente, vai refletir a subjetividade humana. Enfim, e aí existem outras, né? E aí eu vou trazendo o exemplo da rede social, porque é o mais fácil de perceber, mas a mesma coisa com os exemplos que eu dei antes, né? Com os dados de saúde também, os dados da própria Covid, né? Quais que são os incentivos que estão por trás daquilo, qual que é a realidade política que trouxe esses dados à tona, isso tudo deve ser observado. E aí, a verdade é que, mesmo que exista toda essa questão política, e com essa crença, né, da objetividade dos dados, a gente acaba tendo uma crença muito grande nos dados e na inteligência artificial, como se eles pudessem mostrar a realidade e solucionar os nossos problemas sozinhos, né? Ou de forma independente, né, da realidade social anterior. Então, caramba, agora que eu tenho um algoritmo que vai decidir se a pessoa vai ser presa ou não, eu vou resolver o problema, por exemplo, do racismo no sistema judiciário, porque o algoritmo não é racista, né? Mas, na verdade, enfim, como a gente está vendo,
tanto os dados, quanto o uso do algoritmo, quanto a interpretação que vai ser dada do resultado dele, ainda está inserida no contexto social que deu origem àquele algoritmo, né? E aí é isso que eu coloco, e essa outra frase que está aqui, meio laranjinha, mais claro aqui, né, à direita, o poder retórico do Big Data, pretensa neutralidade, coloca-o como árbitro do que é saudável ou não saudável, aceitável ou inaceitável, normal e anormal, produtivo e improdutivo. E é isso que eu, enfim, chama, né, e tem alguns teóricos que chamam de autoridade algorítmica, né, algorithmic authority. E aí, bom, tentando trazer um pouco disso que eu falei, de um pouco mais high level, né, para a COVID, antes de olhar nesse gráfico aqui, eu trouxe alguns exemplos, enfim, interessantes, com os links aí para vocês poderem clicar já, mas a IA está sendo utilizada agora, né, para, por exemplo, modelar a curva de contaminação, por exemplo, essa iniciativa da USP, diagnosticar os doentes, por exemplo, com base em tomografias, análise de dados de vigilância, né, dos aplicativos de contact tracing, por exemplo, e aí nessa tabelinha aqui tem várias coisas, né, então pode ser usado, você vê que tem 4 níveis aqui, né, então detecção, prevenção, resposta e recovery, né, então detecção, você pode usar esses sistemas de early warning, então, por exemplo, esse Blue Dot foi um sistema de inteligência artificial que avisou, acho que 2 semanas antes, que, com base, né, em diversos dados, que estava tendo uma pandemia, alguma coisa estranha acontecendo em Wuhan, né, para diagnóstico, como que eu tinha mencionado, né, então, com base, por exemplo, em tomografias, enfim, todas essas questões, né, e sem querer me aprofundar muito nisso, eu acho que a gente pode aprofundar mais nas perguntas, depois nas nossas discussões, mas quais são as perguntas que a gente deve fazer, né, em relação a isso? De onde vem e quais são os dados utilizados por esses sistemas? Quais são as populações que foram analisadas por esses dados? A maneira de construção e disponibilização dessa base de dados reflete incentivos específicos ou outros vieses ou outras subjetividades sociais? Então, esses algoritmos que estão, por exemplo, tentando fazer o diagnóstico com base em tomografias. Ele olhou, enfim, sei lá, para qual que é a diversidade, né, das pessoas que estão sendo apresentadas as tomografias. Aqui, no caso, a pele não vai fazer diferença, né, porque você está olhando, enfim, dentro da pessoa, né, mas, enfim, também não sou médico, né, mas quais são as realidades que estão por trás daqueles dados, né? Os algoritmos serão utilizados em populações e situações abarcadas pelos dados de treinamento, porque a gente tem que sempre ter em mente que a inteligência artificial ela não está me trazendo a realidade, ela está me trazendo uma extrapolação dos dados de treinamento dela. Então, eu não posso pegar um sistema, por exemplo, de previsão da curva de contágio, que não leva em consideração as especificidades das periferias brasileiras, né? Então, será que esse modelo da Blue Dot, eu não sei, não é um será retórico, né? Quer dizer, também, mas enfim, mas eu realmente não sei. Mas será que esse modelo da Blue Dot levou em consideração as especificidades, né, do contágio nas periferias ou nas regiões mais pobres, onde as pessoas precisam, por exemplo, sair para trabalhar por conta, enfim, né, também da negligência, né, do oferecimento do auxílio emergencial? O que exatamente esse modelo construído é capaz de prever, né? Então, acho que essas são as principais questões, os principais desafios nessa coisa toda. E aí, para fechar, e agora eu vou tentar acelerar aqui, são as questões de transparência, né, inteligência artificial, que acho que é um pouco do mais interessante, né, e com base nisso tudo que eu falei. Então, em primeiro lugar, com base nisso tudo, a gente percebe que a revisão e a ponderação humanas são necessárias em todos os passos da criação de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é tão subjetiva quanto quem a cria e quem a utiliza. Ela vai ter, enfim, vai ser interpretada com base nos viés da pessoa que está recebendo aquele resultado. A escolha das variáveis que vão determinar, né, enfim, a base de dados e o próprio treinamento do modelo vão se refletir nos resultados depois, etc. E isso tem 2 galhos, né?
que são a questão individual e a questão sistêmica. Eu vou me focar mais hoje, né, na questão sistêmica. Então, na questão individual, isso tem mais a ver, só para não passar batido, né, isso tem mais a ver com o impacto individual, né, no indivíduo desse problema todo. E aí precisam existir, né, técnicas legais que possam fazer frente a esses desafios. Então, por exemplo, as leis de proteção de dados trazem alguns direitos, né, nesse sentido. Então, por exemplo, o direito à revisão humana, que existe na Europa, aqui no Brasil é só o direito à revisão de decisões automatizadas, é um direito importante. A transparência como um mecanismo de exercício de direitos, então as empresas que usam o sistema de inteligência artificial precisam ser transparentes e fornecer informações para os indivíduos, para que esses indivíduos tenham subsídio para exercer os seus direitos, por exemplo, sobre a lei de proteção de dados, também direito de apagar os dados, direito de acesso aos dados, direito de retificação, etc., direito de portabilidade. Todos eles precisam, né, de um certo nível de acesso a informações. Então, existe essa questão individual, né, por exemplo, no caso do Compass, né, deve existir, por exemplo, uma espécie de direito de recurso. Então, uma pessoa que recebe uma nota alta daquele negócio, acredita que aquela nota é enviesada, pode ter direito a apresentar um recurso, enfim, sui generis, ou dentro do escopo de um recurso que já exista, questionando aquele tipo de coisa. São questões individuais. Agora, isso não faz frente a todos os desafios da questão. Existe uma questão sistêmica, uma questão social, que tem muito mais a ver com a transparência pública, com a transparência para que possa existir prestação de contas e responsabilização dos órgãos ou empresas que estejam fazendo uso desses sistemas, accountability, né, que a gente fala bastante, e para que possa existir controle público, né, dessa situação toda, né, para que possa existir controle público de como essas coisas estão sendo utilizadas. Então, como eu disse, né, então, na questão sistêmica, a gente está pensando em medidas que permitam controle público da tecnologia e responsabilização, accountability. A transparência, então, ela não é somente um meio de exercício de direitos, mas um princípio que permite o controle coletivo da tecnologia. De que forma? Né? Então, falar de algumas ferramentas. Por exemplo, com relatório de impacto da produção de dados, ou coisas similares, né? Acho que eu não preciso falar muito do que se trata isso, né, do ponto de vista legal, conforme eu leio aqui e explicar um pouco, já vai ficar mais claro. Então, sempre que um sistema de inteligência artificial for desenvolvido para finalidades sensíveis ou apresentar um risco para direitos e liberdades fundamentais, você tem que disponibilizar publicamente um relatório ou, enfim, informações sobre algumas coisas. Então, por exemplo, o fato de o sistema estar sendo utilizado, então, para que o público saiba que uma inteligência artificial está sendo utilizada para chegar a determinado resultado. Na União Europeia, existe esse Fundamental Rights Impact Assessment, que é uma previsão de quais são os direitos fundamentais que podem ser afetados por aquele sistema, quais os mecanismos de mitigação de viés utilizados, e quais foram, e mitigação dos impactos aos direitos fundamentais também, claro, né? Qual que é a origem dessa base de dados, além de informações sobre o exercício de direitos individuais, então, sei lá, telefone de contato, e-mail de contato, de que forma que eu vou pedir, né, correção de dados, qualquer coisa assim. Então, são maneiras de permitir que, por exemplo, órgãos públicos, né, que são, enfim, coisas que eu defendo também, a gente defende, né, a Internet Lab também, de uma forma ou outra, possam exercer um controle público dessa situação. Sobre essa questão dos órgãos públicos, etc., eu não vou falar porque não é exatamente o tema, mas eu até deixei um slide no final, para se depois for disponibilizado, vocês pelo menos terem acesso, porque acaba tendo bastante relação, né? E não só isso, né, mas, por exemplo, também medidas posteriores de transparência. Então, fornecimento de informações regulares sobre a utilização, que sejam publicamente disponibilizadas. Então, de novo, sobre o fato de o sistema estar sendo utilizado, qual a finalidade dele, qual o local de uso desse sistema e as populações afetadas, quais pessoas que foram efetivamente atingidas pelo sistema, incluindo, claro, respeitados, né, os dados pessoais, é possível que em algum momento você não consiga fazer isso de forma muito granular, incluindo porcentagem de pessoa por raça, gênero e etnia, por exemplo, quantas e quais decisões com impactos em direitos e liberdades fundamentais foram tomadas, com base em informações fornecidas por tais sistemas, por quais órgãos e com que frequência o sistema está sendo utilizado,
informações de contato para o exercício de direitos individuais. Então, vocês veem que eu estou, né, quase que extrapolando um pouco a noção de transparência aqui, mas pensando na transparência como realmente um mecanismo de controle coletivo desse tipo de tecnologia. E isso tudo baseado na ideia de que não é simplesmente uma norma técnica, que também é necessária, mas que não é simplesmente ela que vai falar, olha, a partir de agora, as suas bases de dados têm que ser representativas, o seu resultado não pode ser enviesado. Isso é impossível. A inteligência artificial e o processamento de dados sempre vai refletir determinada realidade política e determinada realidade social. Então, inserido que está na sociedade, também deve existir maneiras de controle, assim como, enfim, qualquer outro exercício de poder, né, que a gente tem hoje. Afinal, se trata de um poder, né, da Algorithmic Authority, né, como eu tinha falado. Acho que isso aqui é enfim, e aí a última coisa que eu vou falar só para poder também, enfim, porque eu acho que é importante, mas é mais, enfim, paralelo a isso tudo que eu estou falando, mas tem uma questão importante também de direitos autorais, e tem a ver também com o que a Camille estava falando sobre acesso aos dados, né, e como que dados abertos e acessibilidade são importantes, principalmente nesse momento, que tem a ver com, como eu disse, direitos autorais. Então, existe uma discussão, né, sobre essa questão do Text and Data Mining, que diz respeito a, como coloquei aí, possibilitar acesso a bases de dados protegidas por direitos autorais para um bom desenvolvimento da inteligência artificial. Porque você tem a organização das bases de dados são protegidas por direitos autorais, né? E para que você consiga acessar, e aí, portanto, né, existe uma barreira, né, uma barreira de propriedade intelectual, uma barreira legal para que você consiga acessar e fazer uso dessas bases de dados protegidas para, por exemplo, algoritmos de machine learning, né? Então, tem na Europa uma discussão que, inclusive, se concretizou numa diretiva, né, que está linkada aí. Depois, quando eu passar, né, para vocês clicarem, mas eu esqueci o número da diretiva agora, que é a Diretiva de Direitos de Autor, que permite que sistemas de IA acessem bases de dados protegidas por direitos autorais para determinadas finalidades. Por mais que seja defensável que possa acessar em qualquer situação, pelo menos, enfim, algumas pessoas defendem isso, isso aqui já existe na União Europeia, né? Então, aqui no segundo parágrafo está em negrito, né? Ele fala que existe uma exceção para a reprodução de obras protegidas por direitos autorais e extração das bases de dados por organizações de pesquisa e instituições de, não sei falar isso em português agora, né, mas cultural heritage, de herança cultural, não sei, contanto que seja feito para a razão específica de pesquisa científica, né. Então, para pesquisa científica, e nesses casos, você tem uma exceção, né, do direito autoral sobre as bases de dados, que é uma questão bem importante para né, bom desenvolvimento da tecnologia, acesso ao conhecimento e tudo mais. E é isso. Então, acho que era a última coisa que eu queria passar. Aqui, como eu disse, eu deixei esse slide com mais algumas questões da regulação de ponto de vista coletivo, algumas coisas que fazem sentido em conjunto com a transparência, né? Então, como eu disse, comitê de controle público, elaboração de normas técnicas, obrigação de testes prévios para você saber quais foram os vieses, criação de órgãos internos aos órgãos e empresas que possam auditar esses sistemas, ações afirmativas, enfim, e algumas outras questões que eu posso falar mais, caso vocês queiram, de qualquer forma está disponível aqui, tá bom? Era isso que eu tinha, e obrigado.